Olá, pessoal! Meu nome é Daniela Ximenes, professora de língua portuguesa, e na aula de hoje nós falaremos sobre tratamento e análise de conteúdo. Antes de falar de tratamento e análise de conteúdo, é importante nós compreendermos onde esse objeto de conhecimento está inserido. Esse objeto de conhecimento está inserido quando nós falamos de você, estudante, enquanto pesquisador. Porque imagina só, e já tem aula por aí sobre esse assunto, que você vai fazer ali uma pesquisa para descobrir por que as pessoas ou os estudantes de uma determinada escola têm dificuldade de leitura, quais os motivos que levam a essa dificuldade de leitura. E você passa todo aquele processo de elaboração da sua pesquisa, como ela vai ser feita, os motivos, as justificativas, os métodos que serão utilizados para fazer essa pesquisa, para chegar ao seu objetivo. E quando se trata aí que passam todas essas etapas, a gente chega, como aparece aí na tela, finalmente ao tratamento e análise de todo o meu conteúdo coletado, tá? Então, como isso se dá? Então, a análise do conteúdo, ela envolve duas etapas essenciais, tá? A primeira etapa é o tratamento de dados e a segunda etapa é a análise de conteúdo, que é justamente a interpretação. Então, vejamos agora como se detalha cada uma dessas etapas, tá? A primeira, que é o tratamento de dados, é a fase da organização do material coletado, tá? Essa organização, ela se caracteriza ou inclui uma leitura inicial do conteúdo. Imagine ali que eu faço uma entrevista ou eu escolho como método ali da minha pesquisa o preenchimento de formulário online. Então, qual é o meu passo inicial? Fazer a leitura de todo o conteúdo ali coletado. Por que que isso é importante? Porque a partir do momento em que eu faço a leitura inicial, eu tenho uma visão geral de como se apresentam ali os dados coletados. E aí eu vou saber como organizá-los. Após essa primeira leitura, essa leitura inicial, o segundo aparece aí na tela para vocês, é o seguinte: a transcrição de entrevistas. Se o seu método utilizado for entrevista, eu utilizei lá o método de entrevista. Então, eu vou fazer a transcrição dela ou observações acerca das falas que foram apresentadas. Depois disso, eu faço a seleção de trechos relevantes, porque imagina só, que você vai lá fazer uma entrevista sobre a questão do problema de leitura na escola. Por que as pessoas leem menos, ou leem pouco, ou têm dificuldade ali de leitura? E aí você prepara ali para a sua entrevista 2 ou 3 perguntas. Só que no decorrer dessa entrevista, aquele entrevistado, ele não se limita somente a responder as perguntas. Ele pode trazer ali outras informações, outros dados que podem ou não ser importantes para esse processo de pesquisa. Então, é importante que você faça essa seleção desses trechos, porque você consegue chegar ao seu objetivo de pesquisa. E em seguida, pessoal, a gente tem aí na tela para vocês o seguinte, que depois de selecionar esses trechos aqui relevantes, você vai fazer a identificação de palavras, ideias ou padrões que aparecem com frequência. Então, o que isso significa dizer? Eu posso fazer uma análise em que eu posso ter uma dicotomia, quer dizer, as ideias, elas se afastam ou elas se aproximam. Então, é importante que eu faça essa análise desses dados para depois construir ali o meu texto. E o último que aparece aí na tela para vocês é a preparação do material
para análise, tá? Então, aqui nós estamos falando inicialmente aqui da organização, tá? Desse material, da organização do material coletado e não da análise em si, tá? Então, o último passo aí do tratamento dos dados é justamente a preparação do material para a análise. Já o segundo aí é a análise de conteúdo. Como isso se configura? Então, depois que os dados estão ali organizados, bem bonitinhos lá na etapa anterior, começa a fase de interpretação. Então, ele começa a codificar trechos, marcar ou classificar ali as partes que são importantes. Então, ele fez ali a análise, preparou todo o material, então ele vai analisar esse material. À medida que ele analisa, ele vai codificar esses trechos. Como isso se apresenta? Geralmente, vamos lá, você pega ali um artigo, então como a nossa aula aqui ela é um pouquinho curta e a gente tem um objetivo, eu não consigo fazer isso aqui com vocês. Mas pense no seguinte, eu vou fazer a análise ali de um determinado material e ali eu vou codificar os trechos. O que é que significa codificar? Eu identifico ali partes importantes, ali semelhantes, que se interrelacionam e eu coloco um código para identificação. Isso vai ajudar no processo de escrita, tá? O segundo que aparece aí para vocês é o seguinte, que é criar justamente as categorias. Então, lembra aqui que eu falei de codificar os trechos? Então, codifiquei, eu vou criar as categorias. Então, aqui eu posso agrupar aqui por temas ou grupos de ideias. Isso me ajuda a organizar aí as minhas informações, tá? Justamente nesse processo de análise. Fiz isso, codifiquei, criei categoria, eu vou comparar informações entre os participantes. E à medida que eu faço essa comparação, eu vou identificar sentidos, significados e padrões, padrões que se repetem ou que se distanciam ali. Feito isso, eu relaciono os achados com o objetivo da pesquisa. Isso significa dizer que, será que as informações que eu tenho ali no decorrer do meu material analisado, ele chega ao meu objetivo, ao fim daquela minha pesquisa? Vai fazer com que eu resolva o meu problema da pesquisa? Vai me ajudar? De que forma eu posso explorar esses dados ali apresentados para a minha construção? E por último, o que se faz é o seguinte, pessoal, como aparece aí para vocês. Elaborar conclusões. Então, observa aqui que eu codifiquei, criei categorias, comparei informações entre os participantes, identifiquei ali os sentidos, relacionei com a minha pesquisa, com meu objetivo e também objeto de pesquisa, e aí eu vou elaborar conclusões, quer dizer, a partir disso, a quais conclusões eu chego no decorrer desse meu processo de análise de conteúdo. Por que que isso é importante, já que nós estamos falando dessa análise, desse tratamento de conteúdo? É importante porque ele ajuda a transformar os dados que estão desorganizados em informações úteis, porque se você começa a analisar esses dados de forma aí separada, de forma desorganizada, de repente você não chegue ao seu objetivo da pesquisa. Então, imagina só que você faz ali, eu quero fazer uma pesquisa ali com 100 estudantes. Eu vou analisar uma a uma, mas ao fazer essa análise eu não organizo nem categorias, nem informações que se repetem, nem em grupos. Como eu vou chegar ao meu objetivo da minha pesquisa? Então, por mais que eu tenha ali informações que são extremamente relevantes ali para a minha construção, ao não organizar, eu não consigo chegar a esse objetivo. É por isso que é importante. O segundo ponto que aparece para vocês,
como importante é justamente permitir interpretar significados escondidos no discurso. Então, à medida que eu transcrevo ali a entrevista, eu vou fazer análise do discurso que aparece ali. Então, ao fazer essa análise, eu consigo achar, interpretar ali significados que estão nas entrelinhas, tá? Então, tem a questão do aumento da credibilidade da pesquisa, porque eu fiz isso de forma organizada e gera conclusões fundamentadas e coerentes. Então, eu agrupo, eu organizo direitinho. Então, a minha pesquisa, ela terá maior credibilidade e eu chegarei a uma conclusão satisfatória, tá? Então, olha só, eu preparei aqui esse exemplo. Você fez entrevistas com alunos sobre dificuldades, de leitura. Então, meu foco aqui é a dificuldade de leitura. Então, como seria o meu tratamento e a minha análise? O meu tratamento seria fazer a transcrição das falas e depois destacar os trechos aqui que falam de problemas comuns relacionados à questão da dificuldade de leitura, tá? À medida que eu fiz essa transcrição, destaquei esses trechos, eu vou analisar. Como assim? Eu vou criar aqui categorias, como a questão da falta de tempo, o vocabulário difícil e a falta de interesse. Então, fiz isso, eu interpreto o que cada categoria revela. Após essa interpretação, eu relaciono com teorias sobre leitura e aprendizagem. Então, observa aqui que eu tenho outro elemento que até então eu não havia mencionado, que quando nós falamos desse processo de análise de dados, de informações, e observa que aqui o método utilizado é a entrevista, essa análise ela não se limita apenas às entrevistas apresentadas. Eu posso buscar ali recursos externos, ou principalmente aqui de fundamentação teórica. Eu posso fazer uma inter-relação com teorias, com estudos já apresentados para enriquecer aqui a minha pesquisa, tá certo, pessoal? E aí eu coloquei na tela para vocês algumas entrevistas que se interrelacionam aí com a temática que nós observamos aí, que nós mostramos no slide anterior, tá? Então, são 3. Eu tenho a entrevista 1, a aluna Mariana, que é, do sexo feminino, aqui, 16 anos. Então, eu tenho 3 perguntas. A pergunta 1, você sente dificuldades ao realizar leituras escolares? Ela responde, sinto sim. Às vezes os textos são muito longos, então observa aqui que eu tenho uma informação importante. Os textos são longos e ela acaba perdendo aí a concentração. Então, eu tenho uma relação entre o tamanho do texto e a manutenção aí da concentração. Já a segunda, o que mais atrapalha a sua compreensão? Olha só a resposta. Principalmente o vocabulário difícil. Então, observa que aqui eu já tenho outra informação relevante, que é o vocabulário difícil. Tem muitas palavras que eu nunca ouvi antes, aí tenho que ficar pesquisando. Então, isso aqui fala um pouco do repertório dessa estudante. Ela não tem um repertório linguístico tão aprofundado para as leituras que ela faz ali na escola. Já a terceira pergunta, o que poderia ajudar você a ler melhor? Se os professores dessem um resumo antes, então observa que a informação aqui é um resumo antes ou explicação dos termos mais complicados. Isso já me faria entender mais rápido. Então, observa que aqui, à medida que eu fui fazendo a leitura com vocês, o que foi que eu fiz? E aí, você sabe? Você consegue responder? Eu fiz a seleção dos trechos importantes. E se eu volto lá no meu início, olha aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui a falta de tempo, o vocabulário difícil e a falta de interesse. Então, observa que aqui
isso já é o resultado do que nós estamos fazendo aqui na minha entrevista 2. Já a minha entrevista, na entrevista 1, já a minha entrevista 2 é o Vinícius, é um menino e tem basicamente a mesma faixa etária da anterior, que é a aluna Mariana, tá? As perguntas, são diferentes, mas elas levam ao mesmo objetivo, tá? Que são as dificuldades de leitura. Então, a pergunta diz assim: como você descreveria sua relação com a leitura? Então, ela diz assim: eu gosto de ler, mas quase não tenho tempo. Então, ela justifica a falta de leitura pela ausência de tempo. Essa ausência de tempo se dá justamente por conta do trabalho depois da aula. A segunda pergunta: você dificulta a sua compreensão dos textos? Você dificulta a sua, tá? A resposta é a falta de tempo mesmo. Então, ela continua usando a mesma resposta. Muitas vezes eu leio rápido só para entregar a atividade e acabo não entendendo direito. Então, a rapidez aqui também ela prejudica a dificuldade na leitura, tá? E o que ajudaria a melhorar essa situação? Talvez textos mais curtos. Então, aqui eu tenho uma inter-relação com a primeira entrevista, né? Que fala lá dos textos longos que atrapalham. Então, aqui ela fala de textos mais curtos ou mais tempo para fazer atividades. Então, daria para fazer com calma. Então, eu posso criar aqui um agrupamento através dessa análise. Já a minha terceira é a aluna Carla, que é uma menina, tem mais ou menos a mesma faixa etária, 15 anos. A pergunta: você considera a leitura uma atividade fácil ou difícil? Por quê? Então, ela já diz de forma muito clara: difícil. Eu me distraio muito rápido e não consigo me concentrar por muito tempo. Então, ela coloca aqui como dificuldade a distração que prejudica a concentração. Isso se interrelaciona com o quê, pessoal? Aqui com a minha primeira entrevista. Eu poderia agrupar isso aqui? Com certeza. Em seguida, a segunda pergunta é a seguinte: quais aspectos do texto dificultam mais a sua leitura? Ela diz assim: quando o tema não é interessante para mim, eu não consigo acompanhar, aí acabo desistindo no meio. Então, aqui eu tenho uma informação extra, que é a falta da leitura aqui ser interessante, tá? O que poderia melhorar a sua experiência de leitura? Então, ela responde o seguinte: escolher textos mais próximos da nossa realidade. E aí eu acho que eu teria mais vontade de ler. Então, ela não tem vontade de ler, ela se distrai. Então, ela acredita que textos ali próximos da realidade dela atrapalham esse processo de leitura. Então, o que nós fizemos, pessoal, no decorrer aqui dessa análise dessas 3 entrevistas foi identificar padrões que se repetem ou que se distanciam. Então, isso vai fazer com que se chegue a uma determinada conclusão, tá? Então, sempre que você for fazer uma pesquisa, fazer ali entrevistas, que você tem por objetivo uma determinada informação ali, é importante que você faça esse tratamento e análise desses dados, tá? E pensando nisso, olha o que eu tenho aí para vocês na tela. Preparei uma atividade, tá? Então, vamos lá. Durante o processo de análise de conteúdo, a etapa de categorização, então nós estamos falando da categorização, tem como principal finalidade verificar se o texto possui erros gramaticais, criar grupos temáticos que organizem e representem sentido dos dados, comparar os dados coletados com pesquisas internacionais, traduzir automaticamente o conteúdo para outra língua ou selecionar somente os que confirmem a hipótese inicial. Então, aqui eu tenho a criar grupos temáticos que organizem, né? Nós estamos falando aqui da etapa de categorização, tá? Dessa análise. Então, eu preciso organizar para fazer sentido ali a minha interpretação. A segunda pergunta diz o seguinte: no tratamento de dados para análise de conteúdo,
e aqui novamente eu estou falando de tratamento, o procedimento de codificação consiste em, letra A, reescrever o material coletado de forma mais objetiva. Letra B, construir gráficos estatísticos a partir de todas as respostas. C, atribuir marcas, símbolos ou códigos que representem ideias presentes no material. D, excluir respostas consideradas pouco relevantes. Ou letra E, reestruturar o roteiro de entrevista utilizado no campo. Então, aqui eu tenho a construção de gráficos estatísticos a partir de todas as respostas, que é justamente esse processo de codificar, de analisar, de interpretar. E isso só é possível a partir aí, essa construção de gráficos só é possível a partir desse processo de tratamento para análise de dados, tá? E a minha última questão, trata-se aqui de uma pesquisa qualitativa, então diz o seguinte: em uma pesquisa qualitativa, após a transcrição das entrevistas, então a gente já sabe que passou pela etapa de transcrição, o pesquisador ele inicia o processo de leitura flutuante. Então, o que é essa leitura? Qual o objetivo dela? Letra A, contabilizar quantas vezes cada palavra aparece no texto. Letra B, identificar imediatamente as categorias finais da análise. C, aproximar-se do material para compreender o conteúdo geral antes da categorização. D, selecionar apenas trechos emocionalmente marcantes para a análise. Letra E, revisar o roteiro de perguntas aplicado no estudo. Então, aqui eu tenho como assertiva aqui a letra C, que é justamente aproximar-se do material para compreender o contexto geral antes da categorização. Então, essa aproximação, esse contato aqui, ele permite que o pesquisador chegue ao seu resultado final, tá, pessoal? E aqui nós chegamos à conclusão da nossa aula, dizendo o seguinte, que a análise de conteúdo é uma ferramenta essencial para compreender profundamente dados qualitativos e produzir conclusões significativas. E aí eu tenho certeza que você agora está expert nesse processo e compreendeu a importância de conseguir essas etapas direitinho, tá certo? Isso vai te ajudar muito futuramente e agora também. A nossa aula fica por aqui. Eu te vejo numa próxima. Tchau!